Agora, hoje no Brasil, eu diria para você, o Brasil hoje vive uma situação um pouco parecida com a França, porque na França, filósofos são celebridades desde os anos 60. Então, ir na televisão, dar autógrafo, sabe? Desde o tempo do Sartre. É recente. Em comparação ao Brasil, filósofo virou celebridade, sei lá, nos últimos 10 anos. E aí mudou a posição, porque, imagina, quando eu deixei a medicina no 5º ano para ser filósofo, todo mundo achava que eu estava maluco. Provavelmente eu estava, né? Mas deu muito certo. Quem iria dizer? Como é que foi isso, Pondé? Tipo assim, o que foi o motor primário para isso acontecer? Foi assim, eu fui para medicina porque minha família é de médicos. Meu pai, meu avô, minha irmã mais velha, meu tio, meu filho acabou caindo na maldição familiar também. Então eu entrei na medicina um pouco porque eu era bom aluno, gostava de biologia. Tem história na família. A psicóloga na escola falou, olha, você, assim, biomédicas, humanas, você vai dar certo em qualquer coisa que você fizer. Tinha uma coisa chamada psicoteste na época. Sim. Né? Nas escolas. Pô, eu faria medicina. Porque você faz medicina, você faz tudo que você quiser depois. Sim. Porque você, para entrar na faculdade de medicina, você vai passar por uma seleção monstruosa. Então, aí eu falei, tá bom, vou fazer medicina. Foi meio assim. Aí fui, prestei, entrei. E desde o começo, eu gostava de biologia, gostava das matérias, mas eu comecei a perceber que eu projetava o futuro. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu projetava meu futuro e eu pensava, eu não quero trabalhar no hospital. Sim. E outra coisa que eu fui percebendo é que a maior parte dos colegas me parecia muito bobo. A conversa era muito boba. Entendi. Né? E aí eu comecei a estudar psicanálise. Porque eu falei, bom, vou ser psiquiatra, eu resolvo o problema, né? E a psicanálise me levou para a filosofia. Resolve o problema. Não fico no hospital, né? E a conversa profunda. Isso aí. Só que aí, entendi. Estudando Freud e Lacan, aí eu fui mordido pela filosofia. E quem foi a primeira... Quem te deu a primeira mordida? Dos filósofos? Afora o Freud e Lacan, que não são filósofos, mas valem como tal, o Sartre. O Sartre. E aí, aí eu perdi a paciência e resolvi chutar o balde e fazer a carreira toda. Foi isso que aconteceu. E Pondé, hoje quando a gente olha um filósofo, vamos dizer assim, filósofo de 2021, para um filósofo de 2.500 anos atrás, quais são as semelhanças e quais são as não semelhanças? Elas existem? Semelhanças existem no sentido de que, assim como os filósofos de 2.500 anos atrás, a filosofia tem uma vocação natural a querer resolver os problemas a partir dos limites humanos, sem trazer para a conversa a ideia de divindades, por exemplo. Sem trazer. Existe uma parte da filosofia que é a filosofia da religião, que você estuda a religião, mas não do ponto de vista da fé. Tá bom. A gente fala. A teologia estuda do ponto de vista da fé. E o Sócrates foi condenado por ateísmo. Sim. Né? Então, ali já havia uma tensão entre os filósofos e a religião do Estado ateniense, da polis, o politeísmo da polis, né? Então, isso é uma semelhança que continua existindo, essa tensão entre a formação filosófica e, digamos, grosso modo, a ideia de acreditar no invisível, no divino, ou elementos extra-humanos que agem sobre a realidade humana. Claro que existem os elementos naturais. Também é semelhante o fato de que filósofos estão sempre fazendo perguntas, que a gente aprendeu com os filósofos anteriores, né? Agora, diferente, tem um monte de coisa, né? A gente continua circulando por áreas como política. O Platão fundou as áreas. Política, própria filosofia da religião, filosofia da linguagem, filosofia da sociedade, psicologia, epistemologia, que é a teoria da ciência, como a gente fala hoje, epistemologia. Mas, assim, você tem diferenças. Por exemplo, hoje a gente tem uma sociedade de mídia, né? Você tem agora, mais especificamente, redes sociais. Nós vivemos estruturas políticas pensadas por filósofos do final do 18 ao longo do 19.
E agora a gente está numa banana danada, porque as redes sociais têm vocação de erosão institucional, destruição da representação institucional. E isso é um problema que nossas instituições, elas vêm de uma época que não existia isso. Sim. Agora, por exemplo, Platão já apontava críticas à democracia ateniense que valem até hoje. A democracia, do mesmo jeito. Vocação retórica, argumentativa, demagógica. Pessoas que não são preparadas tomando decisões pela polis. Parece que você está lendo problemas de hoje em dia. É, o cara vanguardista pra caramba. É porque a humanidade tem uma parte que não muda muito, né? Agora como ter essa perspectiva, Pondé, tão ampla de mundo? Por exemplo, no caso